Bem-vindos ao Networker, transformando o networking em negócios. Eu sou Ronaldo Vitória e no programa de hoje trabalharemos o tema o mercado da construção civil. Hoje estamos gravando fora dos nossos estúdios da Rede Prêmio TV, aqui na Expertise Construtora, de propriedade do nosso convidado, o que participará da entrevista Networker, o Victor Gomes. Lembrando que o nosso programa também poderá ser acompanhado em tempo real pela internet redepremiotv.com.br. Victor, o programa Network e a produção, eu agradecemos muito a sua participação e contribuição. Eu gostaria de iniciar então essa entrevista Networker pedindo que você se apresente com um pouquinho mais de detalhes para o pessoal, o público, empresários, profissionais das mais diversas áreas que está acompanhando o programa Networker de casa, da faculdade, do coworking, no caso, do seu trabalho. Por gentileza, Victor. Obrigado. Olá, Ronaldo. Sempre um prazer voltar aqui ao programa Networker. Obrigado pela presença aqui na Expertise Construtora. Bom, eu sou o Victor Gomes, eu sou CEO da Expertise Construtora, uma empresa especializada nas áreas de saúde, varejo e industrial. Nós prestamos consultoria, gerenciamento e execução de obras. Ok. Pessoal, no programa Networker trabalhamos aí vários temas, de negócios relacionados ao mercado, e hoje exploraremos um pouco esse mercado da construção civil que passou, há pouco tempo por uma importante oscilação, gerando aí inclusive bastante desemprego, vagas que ficaram disponíveis aí por falta, por uma queda no caso dessa demanda, e será um tema bem interessante aqui de explorar com o Victor, que é um grande especialista e um empresário que conhece bem esse mercado. Victor, como que está então o mercado da construção civil? Passa esse panorama para nós, por gentileza. Bom, a gente sabe que a construção civil ela movimenta grande parte do mundo, Não vou nem citar somente a cidade ou o país, Então, se o mercado da construção civil está com medo, as coisas param, o mercado se retrai, logo um pouco mais de desemprego, algumas pessoas são liberadas, mas eu diria para você que quem movimenta networking, quem não fica parado, nunca falta trabalho. No decorrer da entrevista, acho que a gente pode falar sobre algumas tendências que demonstram que o mercado está mudando, justamente pensando que você ter grandes estruturas hoje em dia para atender o mercado, eu acho que não é a melhor forma de se trabalhar pesado, Então, o mercado ele está mudando, a ideia hoje é trabalhar com parcerias estratégicas, obviamente que parcerias de qualidade, para que você possa atender o cliente final, de forma personalizada. Então, usando um exemplo, você vai pegar uma obra de um hospital, você precisa de uma engenharia técnica especializada em gases medicinais. Você busca um parceiro técnico adequado para atender aquela demanda. Você não trabalha com grandes estruturas. Agora, o mercado, com essa nova postura, vamos dizer assim, do governo, eles estão alterando o status quo. Acho que de um tempo para cá o mercado ele estava um pouco medroso por conta da insegurança que o governo anterior estava causando, e agora vamos dizer que este governo está demonstrando que a gente consegue sair da lama. Ele está incentivando uma das principais, todas as áreas na verdade do país, e uma delas é a construção civil, que é uma das principais, a saírem da lama com alguns projetos. A gente verifica que, por exemplo, o ministro das finanças do governo, ele já anunciou alguns incentivos, tem um plano de equilíbrio do governo, onde ele já disse que vai liberar cerca de 10 bilhões para soltar as obras paradas no Brasil. Ele já falou também que cerca de 2 bilhões, um pouco mais, ele também já está soltando para poder fazer obras de rodovias. Então esse tipo de incentivo nos anima muito. Não só isso, não só o incentivo do governo, mas também muito incentivo de iniciativa privada. Vou te dar um exemplo. O Mercado Livre, que é uma major do varejo, eles já se posicionaram também, eles querem investir em logística, pegando o gap dos Correios, por exemplo, que tem muita falha na entrega, a gente tem que considerar, eles já disseram que vão investir cerca de 10 bilhões em logística.
para que eles possam fazer as próximas entregas. Né? Existe um site novo que eles querem realizar aqui em Cajamar, que seria uma planta de 110 mil metros quadrados. Então, esse tipo de atuação. Nós temos também algumas empresas de investimento que também demonstraram interesse em investir no Brasil. Né? Nós temos um fundo de saúde, né, e do exterior, que já posicionou que vai investir também alguns bilhões aqui no Brasil na área hospitalar, na área de saúde, porque verificou-se depois de uma pesquisa, né, que falta hospital dia, por exemplo, né, no país. Né? Então, tanto esses fundos de investidores, alguns laboratórios também estão incentivando a criação de alguns hospitais dias, pegando esse gap, né, não tem no Brasil tanto hospital dia para que eles possam fazer, por exemplo, testes, né, dos remédios que eles fazem. Né? E para eles fazerem testes em remédios tem que ser em ambientes regulamentados, como o hospital. Então eles também estão procurando alguns parceiros para que possam verificar projetos que possam executar hospitais dia, por exemplo. Okay. Né? Se não bastasse, o governo ele tá disruptivo, né? Ele não quer que o Brasil seja o Brasil do ano passado. Ele está criando o Brasil do futuro. Logo, essa postura disruptiva, né? Dizendo, olha, vamos incentivar o empresário, vamos incentivar, né, vamos mudar as políticas, tirar um pouco da carga do empresário, que é ele que carrega, né, juntamente com os trabalhadores, óbvio, né, o Brasil nas costas, para que eles possam transitar com um pouco mais de leveza. Né? Então, paralelo a isso também, a gente verifica que, já que a gente está falando de disrupção, né, existem hoje no mercado, aqui no Brasil, né, cerca de 550 startups da área de construção civil, as chamadas Construtecs. Né? Então é um pessoal que, dessa nova geração, vamos dizer, até um tempo atrás, eu acho que as antigas gerações eles pensavam em criar patrimônio, né? Em criar riqueza. Esse novo pessoal que está vindo, eles estão a fim de criar legado. Certo. Deixar um legado. Então, eles estão vindo com novas ideias, Construtecs para a construção civil, para mudar todo esse mercado. Né? Então, aí está uma tendência. Também existe um fundo de investimento, se não me engano, é chinês, que é Soft alguma coisa, acho que precisaria pesquisar e te passar, mas eles querem investir também alguns bilhões em empresas que querem mudar o status quo da tecnologia na construção civil aqui no Brasil. Ok. Então a Expertise Construtora ela tá participando dessas atividades, ela está participando de alguns eventos, exemplo, o evento Construtec que teve da Startse esse mês agora passado, que foi fantástico. Né? Então a gente está procurando nos posicionarmos, né, para a gente não perder as oportunidades. Perfeito. Porque quem está bem posicionado não para no mercado. É interessante. Vocês viram aí que são muitos assuntos, né, nessa abordagem inicial realmente. O Victor aqui ele já deu uma aula a respeito do modelo mais enxuto, falou a respeito aí do governo, investimentos do governo, da iniciativa privada, de fundos no caso, né, de investimentos. Citou aí esse novo modelo que eu entendi que é disruptivo, a questão das Construtec, né? Perfeito. Nós já tínhamos ouvido e trabalhado a questão das fintech, né? Que é do mercado da tecnologia, agora Construtex. Então vejam, né? Veja você aí, empresário, profissional que está acompanhando o Networker, que realmente o programa será bastante informativo. Victor, bastante informação, realmente essa análise mais macro aí do mercado, né? De sua parte está bem rica. E eu gostaria de voltar um pouquinho na questão do modelo. Você citou, né? A questão do modelo mais reduzido, modelo mais enxuto no caso. Essa é a estratégia do momento das construtoras, é uma estratégia que a Expertise está adotando. Logicamente, acredito que para reduzir custos, tornar essa operação mais eficiente, é isso que eu entendi? Não só reduzir custos, né, mas tornar mais eficiente sim. Por quê? Porque em vez de a gente trabalhar com grandes estruturas aqui, né, com grandes folhas de pagamentos para pagar, a gente consegue trabalhar com especialistas de cada área e formar um power group para atender aquele cliente em específico. Essa questão de trabalhar com boas parcerias ao invés de trabalhar com uma grande estrutura pesada nasceu desde o plano de negócio da Expertise, que a gente percebeu que isso era uma tendência do mercado. Né? Por quê? Porque o mercado ele é muito volátil, a gente sabe bem que o mercado oscila. Né? Às vezes você está com obras desse tamanho, às vezes está com obras assim. Se você tem uma grande estrutura,
Quando você está com obras pequenas, você passa mal. Entendeu? Você vai ter dificuldades, você vai passar por maus bocados, né? Vamos dizer assim. Ao passo que, se você trabalha enxuto, com uma inteligência bem projetada e com bons parceiros, aliados que você possa trazer para atender a necessidade do cliente, você trabalha enxuto, você atende o cliente, né? E você não trabalha com seus custos muito pesados, né? Porque a gente sabe bem que o que mata o empresário hoje em dia são os altos custos de mão de obra, né? De manter pessoal, manter estrutura, manter... E os tributos também, né? De alguma forma, acabam prejudicando. Acabam influenciando bastante negativamente. Então, eu diria que trabalhar enxuto com boas parcerias, esse é o futuro. Ok, esse é o modelo. Victor, você também falou na sua explanação inicial sobre o governo, né? Sim. A questão dos incentivos, no caso, programas do governo voltados para o mercado da construção civil. E também citou a questão da iniciativa privada, né? Qual é a visão sua, enquanto empresário, já nesse mercado há algum tempo, experiente, desses modelos, né? Isso realmente trará benefício? Qual é o melhor caminho? É olhar para esses pacotes do governo, ou iniciativa, ou apostar em algum fundo de investimento? Responde para nós. Olha, eu acho que você tem que olhar para o mercado como um todo. Né? Primeiro você tem que saber quem você é, claro, obviamente. Né? Para quem que você tem que definir o seu cliente-alvo. Vamos dizer assim, você sabendo qual que é o seu cliente-alvo, eu acho que você teria que procurar opções nas 3 vertentes. Até para você conseguir entender o mercado e verificar qual que é a melhor oportunidade, onde tem as melhores possibilidades, aonde que eles pagam mais, né? Então, você verifica que na iniciativa, o jeito de trabalhar da iniciativa privada é totalmente diferente da iniciativa pública, né? O modus operandi, vamos dizer assim. A iniciativa privada, a gente tem um fluxo financeiro que eu diria que garante a obra muito mais rápido, ao passo que o poder público ele tem um determinado tempo para se pagar. Só que, às vezes, na licitação pública, você consegue trabalhar com ganhos um pouco mais extensos. Então, vai de você saber quem você é, você traçar a sua estratégia e olhar para as 3 vertentes. Porque se você deixar uma escapar, pode ser que o seu concorrente, né, as outras empresas que estão no mercado também, pode ser que elas decolem, pode ser que você fique para trás. Falamos bastante aí a respeito desse cenário da construção civil e você citou as Construtec. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, ok? Sim, as Construtecs, elas vieram para criar uma disrupção no mercado, né, da construção civil. Assim como no mercado das finanças existem as fintechs que vieram para quebrar os paradigmas, né, da área que é tão engessada e tão dominada por poucos players, né? As fintechs, agora tratando da construção civil, as Construtecs, vieram para aliviar a carga da complexidade que é executar as tarefas da construção civil. A gente sabe que executar uma obra ela já tem uma grande complexidade por si só, sem falar nas complexidades internas de cada obra. A elétrica tem uma complexidade, a hidráulica tem uma complexidade, ar-condicionado e por aí vai. Então, as Construtecs vieram para facilitar essa carga de gestão de todas essas complexidades. Né? As fintechs agora, o futuro está aí, a construção ela está muito evoluída no mundo, né? Por aí afora você monta casas, monta construções, né? Em vez de construir tijolinho por tijolinho com a moda antiga, como a gente faz ainda aqui. Então, eu diria que a gente está startando agora um novo momento da construção civil, onde a pessoa que vai construir, ela vai contar com tecnologias que possam facilitar a gestão, facilitar a vida dela, para ela atender bem o cliente final. Ok, quer dizer, mais do que nunca as techs chegam aí para dar apoio como parceiras, é isso, né? Sem dúvida, grandes parceiras eu diria, porque não é fácil, quem é construtor sabe que tocar uma obra tem muito detalhe para se prestar atenção, muita qualidade e muita regulamentação para garantir. Eu imagino. Victor, e nesse mercado, nessa cadeia de valor, né, que envolve aí a construção civil, considerando essa retomada que nós estamos falando, como que os demais ramos de atividade, segmentos são afetados, né? Como que você vê isso? Materiais de construção, arquitetura, etc.
Bom, Ronaldo, a construção civil, ela não impacta somente as áreas afins para a construção civil. Quando você executa uma obra, você impacta outros setores também. Exemplo, área de seguros, área alimentícia, seguros para fazer o seguro da obra, área alimentícia para abastecer o staff da obra com alimentação, né? Além disso, tem toda uma cadeia embaixo, né, do gerenciador da obra, que é beneficiada, porque a área da construção civil, para fazer uma obra, você vai compor de arquitetos, você vai compor de decoradores, empresa de esquadria, marcenaria, pintura, enfim. Então tem uma infinidade de empresas que se beneficiam, centenas de pessoas que se beneficiam com empregos indiretamente e dezenas ou até centenas de empresas também que se beneficiam no leque abaixo do gerenciador da obra. E eu diria, como eu disse anteriormente, como o mercado está partindo para um estilo de você ter bons parceiros em vez de trabalhar com grandes estruturas, é muito natural que essas empresas gerenciadoras comecem a trabalhar com empresas especialistas, cada vez mais especializadas. Logo, podemos concluir que as mãos de obras e também as empresas que não são especializadas e são ruins, elas vão acabar saindo do mercado. Então, quanto mais empresas especializadas para executar tarefas complexas junto com o gerenciador, mais o mercado como um todo se beneficia, centenas de pessoas e dezenas de empresas. Ok, essa cadeia de valor é muito maior realmente do que eu imaginava. Ótimo. Eu chamarei agora o nosso painel Dica Internacional com o nosso colunista Felipe Coniglio, com uma dica bastante interessante para nós. E já voltamos com a entrevista Networker. Felipe, é com você. Obrigado, Ronaldo. Bom, já que o tema de hoje é construção civil, vamos falar um pouquinho do cenário de construção civil fora do Brasil, né? Eu brinco que fora do Brasil eles têm duas estações do ano, que é o inverno e a construção. Pois quando eles não estão no inverno rigoroso, coberto de neve, eles estão remodelando o país. Eles estão reinvestindo nas estruturas, criando casas, ferrovias, rodovias, para melhor desempenho da cidade, né? A construção civil, todo mundo sabe que é o grande motor da economia de qualquer outro país. É nela que os empresários e investidores vêm e geram empregos e aquecem a economia. Países como Canadá e Estados Unidos, eles vivem fazendo manutenção. Até a própria Austrália também, né? Se você for para lá fora do inverno, você vai ver que é normal prédios antigos sendo derrubados, casas sendo construídas. Então o mercado é muito forte. E aqui no Brasil, estamos nessa retomada. E a partir de agora, conseguimos ver que há oportunidades aqui no Brasil para o mercado de construção. Eu sugiro que um pouquinho mais além, não ficar só aqui no Brasil, né? De repente você pode também ir para o interior do país, como Manaus ou Tocantins, ou se pensar melhor, você pode ir para países como África, Argentina, Colômbia. Principalmente na África, é um mercado muito bom para quem trabalha com construção civil, né? Países como Angola, Moçambique, o idioma é o português, então para nós brasileiros facilita muito. Então, desde o período de guerra civil, eles têm essa constante construção do país. E falando português, você tem uma facilidade. Como eles não têm mão de obra qualificada para tal, né, eles importam muitos brasileiros para lá. Grandes construtoras que vão para lá, geralmente eles oferecem uma proposta de levar toda a família, né, você recebe em dólar e não tem a preocupação com gastos extras. Então, a empresa provê para você escola para os seus filhos, estadia para onde você vai ficar e transporte dentro da obra para o campo dos brasileiros, que não é um campo de refugiado, mas é um campo que você fica meio que isolado do resto da população, por questões de segurança. E se você realmente pensa em investir nesse mercado de construção, que tal olhar para fora do país ou para o interior do Brasil? Né? Outros países, como provavelmente daqui a um tempo Venezuela também vai precisar, então esteja apto para isso, comece a se preparar. No caso do idioma, comece a estudar espanhol, para ver o mercado futuro da Venezuela ou da Colômbia, que para nós brasileiros, né, eles têm muito estima pelos construtores daqui do Brasil. E eu acho que se você tem realmente interesse em expandir o seu negócio no mercado de construção civil, olhe para países em desenvolvimento, não países desenvolvidos. Porque ali que sim está a oportunidade para nós brasileiros com o nosso conhecimento de causa. E agora é com você, Ronaldo. Obrigado, Felipe, pela dica internacional de hoje. Ótima dica. Gostou, Victor, da dica? Muito boa dica. Ok, legal. Seguindo então aqui com a nossa entrevista Networker, nessa reta final, eu gostaria que você desse uma dica na sua área da construção civil para quem está acompanhando o nosso programa. Qual a dica que você poderia dar com a sua experiência, Victor? Diria, se especialize na área que você acha que você tem talento, seja um expert na área que você queira executar
Converse com seus amigos, faça bastante networking, tenha muitas amizades, porque é através das pessoas que as coisas acontecem. E também entenda quem que você quer como cliente. Isso vai te ajudar a chegar lá. Ok, e você falou a respeito de networking, eu não poderia deixar de perguntar a você como que você pratica o networking, a expertise, como que ela pratica, qual a importância do networking para vocês aqui? Eu acho que o networking ele é fundamental, né? Eu acho que é ele que movimenta, eu acho que grande parte dos negócios que geram-se aqui dentro da nossa empresa. A gente participa da equipe, né, do BNI, da Grande Zona Oeste, né, onde existe uma rede estruturada focada para negócios, focada em networking, onde a gente pode... nós somos privilegiados por podermos usar a rede de relacionamentos das outras pessoas para buscar o cliente que a gente quer. Eu vou até usar um exemplo. Há uns tempos atrás eu pedi um hospital em específico que eu gostaria de trabalhar. Já estamos homologados lá nesse hospital agora, então graças à rede de relacionamentos, o networking, a gente conseguiu chegar nesse hospital com a mesma credibilidade desta pessoa que conhece esse gestor lá dentro dessa empresa. Ótimo, parabéns. Chegando aí ao fim dessa entrevista Networker, gostaria de agradecer imensamente o Victor Gomes pela presença e pela contribuição ao programa e também pedir que você desse o seu recado final para quem está acompanhando o programa. E obrigado, Victor, pela participação. Obrigado a vocês, prazer recebê-los. Aqui é uma extensão do escritório de vocês, da Rede Premium TV. E gostaria de deixar um abraço para todos aí, me colocar à disposição. Eu acho que como a gente gosta de trabalhar com pessoas e fazendo networking, as portas aqui estão sempre abertas. A gente está sempre aberto para as novas possibilidades e oportunidades. Ótimo. Vamos para um novo intervalo e voltaremos já com o quadro Bate-Papo com Empresários aqui no programa Networker. Networker, transformando o networking em negócio. Voltamos com o Networker, transformando o networking em negócios. E nesse quadro Bate-Papo com Empresários, estamos aqui com o empresário, sócio-diretor da AP Arquitetura e Construção, o André Piovan, e também com o Carlos Vergili, franqueado da Casa do Construtor, para sequenciarmos o tema de hoje, que é o mercado da construção civil. Gostaria então de iniciar esse quadro Bate-Papo com Empresários, agradecendo a participação de vocês, tá? E também pedindo que vocês se apresentem com um pouquinho mais de detalhes para quem está acompanhando o nosso programa em casa, no trabalho e em outros locais. Carlos, por gentileza. Eu sou o Carlos, trabalho na Casa do Construtor. A Casa do Construtor é especializada na alocação de equipamentos para construção civil, limpeza e jardinagem. Ok. André? Sou André Piovan, sou arquiteto urbanista e a gente tem um escritório focado em projetos, regularização imobiliária. Então a gente cria ambientes, cria desde um projeto para uma área incorporadora quanto para um pequeno apartamento, estamos sempre projetando. Ok. Pessoal, no quadro anterior, entrevista com o Networker, recebemos aqui o Victor Gomes, da Expertise Construtora, e ele explanou um pouco a respeito do mercado da construção civil, e ele colocou na visão dele um cenário bastante otimista, após aí um período de oscilações que esse mercado passou, e acredito que tenha também impactado o segmento de vocês. Gostaria então, podemos começar agora pelo André. Como que está, André? Qual é a sua visão, enquanto sócio-diretor da AP Arquitetura e Construção, a respeito desse reaquecimento do mercado da construção civil, por gentileza? A gente sentiu que os investidores estão com um pensamento bem positivo de voltar a construir. Então, no nosso escritório, as pessoas voltaram a entrar em contato com a gente, buscando novos terrenos, buscando estudos de viabilidade para novas construções. Então, isso mostra a confiança das pessoas em estarem construindo novamente, investindo nessa área. Então, a gente está muito confiante de que as coisas vão melhorar, de que as pessoas que estavam receosas em investir, trazer de novo o mercado da construção. Hoje não, o mercado está aquecendo, as pessoas estão querendo projetar, estão querendo verificar onde que é melhor construir, aonde que vai ser melhor investido o dinheiro das pessoas hoje. Ok, na sua visão também é positiva, então? Positiva. A demanda do escritório nesse ano ela já aumentou
nesse parâmetro de novos projetos. As pessoas não estão só mais em pequenas reformas, em pequenos detalhes, mas sim realmente em expandir, construir coisas maiores. No seu segmento, no seu ramo de atividade, de locação de equipamentos, ferramentas em geral aí voltadas para esse mercado da construção civil, qual é a sua visão? A minha visão é muito positiva em relação a esse mercado. Atravessamos um período de estabilidade onde a locação de equipamentos estava mais voltada para pequenas obras, reformas e manutenção predial e residencial. No meio do ano passado para agora, nós temos percebido a entrada de novas obras até de porte relevante, consolidando essa visão de confiança do pessoal no mercado, em fazer novos investimentos, ampliações de instalação. Realmente eu estou sentindo muito positivamente. Ok. E explique então para nós, né, para quem está acompanhando o programa, ao que se deve principalmente na visão de vocês essa melhora desse cenário. Ao que vocês entendem que isso se deve ao que exatamente? Nós tivemos aí uma questão de governo que mudou, novas perspectivas, né, não podemos negar isso, além de outros aspectos aí, pacotes, novos investidores, iniciativa privada, mudou a demanda, mas ao que se deve na visão de vocês? Por favor. Das pessoas que faziam projetos e tinham esses investidores que construíam, a gente sentiu muito que as pessoas estavam receosas em gastar o seu dinheiro. Em si, eles estavam pensando em guardar, pois tinham medo do que poderia acontecer no amanhã. Então não saberiam se era melhor ter essa base de fundo de reserva do que investir. E a gente sentiu que esses investidores perderam esse medo. Hoje eles estão querendo realmente fazer o dinheiro deles girar, realmente investir na construção e fazer esse dinheiro multiplicar. O que os investidores querem. A segurança aumentou. Com certeza. Ok, Carlos? Eu vejo da mesma forma. O mercado tem evoluído de uma forma mais clara devido a quê? Aumento do nível de confiança. A incerteza paralisa. O cara não sabe se faz uma reforma ou se troca de casa. Então ele não faz nada, nem uma coisa nem outra, né? Ou se ele constrói. Quando esse nível de incerteza cai, em função de um cenário econômico e político um pouco mais estável, as pessoas começam a tomar as decisões claras e o dinheiro sai da poupança e vai para a economia real, né? Isso é um ponto que está acontecendo que eu tenho percebido, sim. Ok. E nesse período, né, seja no momento anterior de oscilação, seja nesse momento agora, no caso de recuperação, alguma lição aprendida que você possa citar? No caso, e alguma nova estratégia adotada pelas franquias, né, da Casa do Construtor, Carlos? Então, o importante é a gente estar lendo corretamente o mercado e adaptar e ajustar o portfólio àquele perfil de demanda. Em vez de equipamentos mais pesados, você foca em equipamentos mais leves que vão ser usados nas reformas e manutenção predial e residencial. Enfrentamos pouca dificuldade nesse período de crise em função da adaptação do nosso portfólio e focando esse mercado que tem que estar sempre ativo, independente da crise, né? A manutenção predial e residencial tem que acontecer independente da condição do cenário econômico, né? Porque a sua estratégia acabou cobrindo aí esse momento de dificuldade realmente. Sim, foi muito bom, foi muito bom. A gente cresceu o período inteiro. Ok. Né? E no seu caso, André, alguma lição aprendida, no caso, alguma estratégia nova? A gente desenvolveu projetos, né, conversando sempre com o cliente, com essa base de negociação, para que projetos menores, que pudesse adaptar ao bolso do cliente no momento que ele estava passando de incerteza, de saber se as pessoas não, por mais que seja, a gente ainda sofria do boom de as pessoas estarem recebendo os apartamentos novos, tudo mais, e eles teriam que fazer a reforma de qualquer jeito. Então nesse momento eram projetos que se acomodassem ao bolso do cliente e não criar grandes coisas, não grandes, buscar fornecedores mais baratos, buscar acabamentos mais baratos, buscar uma mão de obra qualificada dentro de um prazo muito melhor. Ok, você falou aí a respeito da preocupação com o bolso, né, no caso do cliente, e nós temos visto no caso que o comportamento do consumidor ele muda, né, ele vem mudando cada vez mais, de forma até cada vez mais crítico, com razão, em relação à prestação de serviço. Vocês conseguem também visualizar isso? Isso traz algum impacto no segmento de vocês? Essa mudança do comportamento do consumidor no seu mercado? Sim, a gente, dentro dessa crise, né, houve uma seleção muito maior dessa mão de obra. Então a gente buscou, né, nossa equipe é sempre qualificada, mas buscamos com essa mudança de acabamento que acomodasse tanto o valor da mão de obra quanto o valor do acabamento e chegasse num resultado melhor para o cliente.
Ok. No caso da Casa do Construtor, vocês atendem também pessoa jurídica e pessoa física, né? Sim. Essa mudança do comportamento do consumidor afeta de alguma forma, Carlos? Afeta. Cresceu bastante aquela turminha do faça você mesmo. Ou seja, ele não está apto a contratar o serviço terceirizado e está com disponibilidade de tempo. Às vezes ele contrata um equipamento e ele faz o reparo que ele precisa fazer na casa dele ao invés de contratar externamente. Da mesma forma, essa qualificação que ele citou da mão de obra, necessidade de maior produtividade, também trouxe um espaço para equipamentos para a construção civil, porque eles são alavanca de produtividade das segmentos de obra e construção de uma forma geral. Então ajudaram muito. Muito bom. Pessoal, no quadro anterior, de entrevista Networker, o Victor Gomes citou a respeito dos modelos mais enxutos, né? Mais eficientes, ao menos no segmento dele, realmente, das construtoras, e falou a respeito das parcerias. Eu gostaria que vocês falassem também, né, no segmento de vocês, como que isso funciona, se realmente tem essa situação, né, de ter aí gerado modelos mais enxutos, e as parcerias. André. Como foi nessa parte, como a gente buscou até acabamentos, questões que acomodassem ao bolso do cliente, a gente acaba mostrando a qualificação da nossa mão de obra e as lojas passam a indicar a gente. O network ele acontece muito nesse momento de a pessoa quer colocar um modelo de acabamento, um porcelanato, então ele busca sempre uma execução de melhor qualidade. Então acaba indicando a gente por ter nosso pessoal treinado, por ter uma equipe que executa muito melhor e você não vai ter desperdício de material, prejuízo, tudo mais. Então o network ele acontece pela qualidade do seu serviço, pela escolha do material. Ok. Carlos, a questão das parcerias aí no caso, isso parcerias com fornecedores, prestadores de serviço, isso afeta a franquia da Casa do Construtor de alguma forma, modelos mais enxutos, apesar de entender que você vem, né, de um modelo de franquia da Casa do Construtor, você segue ali alguns procedimentos, essa situação do mercado anterior, ela trouxe aí algum ajuste, alguma coisa relacionada a isso? Sim. De uma forma geral, o relacionamento com o mercado ele é muito importante e a construção de parcerias. A gente desenvolveu algumas parcerias, por exemplo, algumas focadas com empresas que fazem locação de caçamba. Então, essa parceria nos ajuda no sentido que a caçamba muitas vezes é a primeira coisa a ser alugada numa reforma ou numa obra. Então, essa sinergia com esse mercado acaba nos ajudando a conquistar novos segmentos, né? Por outro lado, o relacionamento e network, por exemplo, a Casa do Construtor tem a oportunidade de fazer propaganda na televisão, patrocínio de jogos de futebol, merchandising, mas cerca de 30% dos nossos clientes nossos vêm exatamente da indicação da base de clientes atual. Olha aí, muito bom. Então, já que vocês entraram nesse assunto, eu vou fazer aqui uma pergunta relacionada ao networking, né? Você citou aí que um percentual do seu faturamento vem dessa rede de contatos, dessas referências. O André também citou há pouquinho aí a respeito da importância, né, dessa questão do networking. Eu gostaria então que vocês falassem, né? Como que vocês praticam hoje networking no segmento de vocês, da alocação de equipamentos e no caso da arquitetura, como que funciona isso? É positivo ou não? É muito positivo, né? Acho que até acabou de ser citado, a relação de indicação hoje é muito boa. Você tem que executar um bom trabalho para que as pessoas possam indicar você. E a arquitetura funciona muito isso. Se você executa um bom serviço, as pessoas passam a te indicar. Se você faz um bom projeto, as pessoas passam a te indicar. Hoje o network acontece muito também por redes sociais, então Instagram, Facebook, isso também gera uma grande quantidade de ligações, clientes que vêm até você, que conhecem o seu trabalho. Então a arquitetura tem que ser mostrada. Então, quando você produz um apartamento, produz uma residência, produz um edifício, ele tem que estar em evidência para as pessoas, ela tem que gostar do seu projeto, da sua arquitetura, isso é ou por indicação ou por redes sociais, que funciona muito legal isso. No bloco anterior, o André falou a respeito do networking. Eu gostaria então de passar a palavra aqui ao Carlos, para que ele também tivesse essa oportunidade sobre o networking. Carlos, por favor. O network é fundamental para todo empresário, ele está muito próximo das redes de relacionamento e construindo e desenvolvendo essa rede de relacionamento da melhor forma possível. Eu, particularmente, procuro participar de feiras e eventos para estabelecer novas relações com fornecedores, clientes, etc. Além disso, eu participo de eventos na Associação Comercial de Osasco
E de uma forma mais estruturada e profissional, com a metodologia consagrada, eu também participo do BNI Ethos, que tem toda uma metodologia na qual você desenvolve network e referências qualificadas de negócio. Ok. Pessoal, então gostaria agora de fazer uma pergunta relacionada ao atendimento ao cliente, esse advento da internet, como que a internet impacta, né? O consumidor está mais atento, vocês possuem diferenciais em relação a isso, orientação, como que vocês se prepararam para lidar com essa situação da internet? Por gentileza, André. A internet ela já faz com que o cliente ele chegue com um ponto de partida, ele já traz algumas referências de ambientes, de acabamentos, de modelo de iluminação, o que ele quer para o projeto dele. Então a internet ela fez com que o nosso trabalho ficasse focalizado, que a gente faça mais pesquisas em relação, não fique preso só em um modelo de fornecedor. Então a gente busca a nossa abertura, né, de projeto ficou muito maior. E facilitou nesse ponto dessa origem, a gente não fica mais tentando descobrir o gosto do cliente, ele já chega com um gosto pronto. Ok. Carlos, no seu caso, como que você vê essa questão, né, do advento da internet, o consumidor mais próximo da internet, com mais conhecimento, a questão do atendimento ao cliente, como que funciona isso na casa do construtor? A internet ela é fantástica. No primeiro momento você usa para a atração do cliente, para ele conhecer a tua marca. No momento seguinte, ele já visitou seu site, já entende um pouco melhor da demanda que ele vai ter. Quando ele faz o seu contato, já o segundo momento, na verdade, não é mais o primeiro. Ele já tem alguma informação, exige que a gente esteja muito mais bem preparado, mas isso é muito bom porque tem um diálogo bastante interessante para que a gente foque no equipamento mais adequado. E os passos seguintes que a gente procura usar com relação à internet é fazer com que ele tenha uma experiência de locação de equipamento positiva, onde a gente dá orientação pessoal, dá orientação escrita, mas também tem vídeos de conteúdo que facilita a utilização do equipamento para que ele de fato tenha sucesso com a locação de equipamento. Legal, ótimo. Eu gostaria então de pedir para vocês darem uma dica importante para quem está acompanhando. Aquela dica assim que é o segredo aí que vocês podem ajudar tanto o consumidor PF como o empresário, de repente do segmento ou de outro parceiro. Qual a dica que vocês podem dar para quem está acompanhando? Vamos lá, André. Hoje a dica ela é assim, regularize o seu imóvel. A regularização imobiliária, alvará de construção, desdobro, aumento de área construída, hoje a prefeitura ela gera multas em cima do munícipe. Então se você vai construir ou se você já construiu, para você vender o seu imóvel, para você regularizar, abrir uma empresa no imóvel comercial, é necessário que esse imóvel esteja regularizado. E para que você não tenha multas, então antes de construir, antes de fazer qualquer alteração no seu imóvel, sempre consulte um arquiteto, um engenheiro, para que isso não ocorra e depois te gere um transtorno, te gere um prejuízo. Carlos, e sua franquia da Casa do Construtor, você tem alguma dica importante para passar? Sim, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Mas a locação de equipamento, o uso de equipamentos na construção civil significa produtividade. Porque, em geral, o custo do aluguel de equipamento é 2% do custo de uma obra e afeta a produtividade de 30% a 40% da produtividade da obra, está associada à mão de obra que custa de 30% a 40%. Ok, a dica valiosíssima, né? Dicas importantíssimas. Eu chamarei agora então o nosso painel Dica de Networking com o colunista especialista Alfredo Tanimoto. Alfredo, qual é a dica de networking para nós aqui hoje? Vamos lá. Olá, tudo bom? Estou novamente aqui para dar a dica do especialista e hoje vou falar de um tema muito interessante que é como se comportar em eventos de networking. Normalmente, quando a gente vai nos eventos de networking e não conhecemos a maioria das pessoas, a gente acaba ficando um pouco deslocado, né? E esperando para ver em qual conversa a gente pode chegar, se aproximar para se apresentar. Então, a minha dica de hoje é a seguinte: quando você estiver em um evento de networking ou com muitas pessoas reunidas, observe o seguinte. Se a pessoa, por exemplo, está em 3 pessoas conversando, se elas estiverem fechadas, né, o círculo deles estiverem fechado, você não pode se aproximar,
Por quê? Eles estão fechados entre eles, conversando de algum assunto que, se você chegar, você vai quebrar e não vai conseguir a empatia dessas pessoas, porque você chega como um intruso na conversa. Agora, se essa roda de pessoas estiver aberta, seja ela 2 pessoas ou 3 pessoas ou mais, se a roda estiver aberta, eles estão prontos para te receber. Então você pode chegar, se apresentar e conversar, que não vai ter problema nenhum, você não estará atrapalhando essas pessoas, ok? Então, se a roda estiver fechada, evite entrar, porque você vai estar quebrando aquela conversa, se intrometendo no meio da conversa, isso não é legal. Agora, se eles estiverem conversando entre eles com a roda aberta, você pode tranquilamente chegar e se apresentar e conversar. Outra dica importante é, não saia distribuindo muitos cartões. Em eventos de networking, você tem que escolher algumas pessoas com quem você vai se relacionar. Não é a quantidade de pessoas, não são todas as pessoas que você deve se relacionar ou chegar e abordar essas pessoas. Lembre-se que, de um evento de networking, se você sair com 5 bons contatos que façam sentido para você e para o seu negócio, já é o suficiente. Não adianta você chegar com um bolo de cartões da empresa e não lembrar mais de ninguém que você conversou no evento. Então, nossa dica de hoje é essa. Eu espero que tenha ajudado vocês, ok? Muito obrigado. Obrigado, Alfredo, pela excelente dica de networking de hoje. Muito boa. Gostaram da dica aí do Alfredo? Muito boa, ótimo. Muito legal, legal, ótimo. Então, voltamos aqui com um bate-papo com empresários. Chegando aí ao fim, né, desse bate-papo, eu gostaria então de passar a palavra para vocês, darem um recado final. Qual o recado da AP Arquitetura e Construção e qual o recado da Casa do Construtor, da sua franquia? André, por favor. Eu ia pedir para vocês entrarem no nosso Instagram, curtir o nosso Instagram, conhecer os nossos projetos. A gente trabalha com visualização 3D, então você verifica até realmente se o seu sonho de projeto está ali, antes mesmo de ser executado. Conhecer todos os nossos modelos de regularização, então sempre regularizar o seu imóvel. Venha fazer parte da AP Arquitetura, conheça todos esses nossos projetos. Ok. Carlos, seu recado final. Bom, além de alugar equipamento, pense em alugar na Casa do Construtor, porque só a Casa do Construtor tem a locação garantida, o equipamento que você precisa na hora certa para a sua obra não parar. Legal, ótimo, ótimo. Pessoal, então chegamos ao fim do quadro Bate-Papo com Empresários, com o André e com o Carlos. Eu agradeço aí imensamente a participação e a contribuição de vocês com o programa Networker. Em nome de toda a produção aí do programa, nós agradecemos. Obrigado, Carlos. Obrigado, André. Obrigado. Nós agradecemos. Legal. E vamos seguir agora com o nosso painel de eventos da semana. Demonstraremos aí em seguida, né, a seguir, alguns eventos que a produção do Networker selecionou aí para vocês na área de cobertura da Rede Prêmio TV. Vamos lá, vamos dar uma checada nesses eventos. Painel de eventos da semana. Ok, espero que vocês tenham gostado aí dos eventos sugeridos pelo programa Networker para essa semana. E com isso, chegamos ao fim de mais um programa Networker. Voltaremos no próximo sábado, às 21 horas, aqui mesmo na Rede Prêmio TV e também em tempo real pela internet, www.redepremiotv.com.br. Networker, transformando o networking em negócios.